Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de João, capítulo 3. E eu vou ler os versos 3 e 7. João, capítulo 3, versos 3 e também 7. A palavra de Deus diz em João 3, verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. No verso de número 7, the Lord is speaking to Nicodemus. o Senhor está falando com um homem chamado Nicodemos. And he makes this statement. E ele faz esta afirmação: Ye must be born again. você precisa nascer de novo. And I want to speak to you on that subject tonight. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Let's pray together. Vamos orar? Our Father, we love you tonight. Nosso Pai, nós o amamos nesta noite. Thank you for giving this church 21 years. Obrigado por ter concedido a esta igreja 21 anos de vida. And may you help this church continue E que o Senhor abençoe que esta igreja continue until you come back até for a us. volta do Senhor Jesus Cristo para nós. Would you speak to our hearts? Por favor, fale aos nossos corações. And if there's anybody lost, E se há qualquer pessoa perdida, may tonight be the night of salvation. que esta possa ser a noite da sua salvação. Holy Spirit, take full control. Espírito Santo de Deus, tome controle completo, May the will of God be done. para que a vontade de Deus seja feita. In Jesus' name. No nome de Jesus, Amen. amém. I want to thank you for being here for this Eu celebration. quero agradecê-lo por estar aqui para esta celebração. We're glad that you've come. E nós estamos alegres que você tenha vindo. But our desire tonight Mas o nosso desejo nesta noite is for each one here to know é para que cada pessoa aqui saiba that you've had a spiritual birthday. que você recebeu o nascimento espiritual. We're celebrating this church's birthday. Nós estamos celebrando o nascimento desta igreja. But we would love to celebrate your birthday Mas nós queríamos mesmo celebrar o seu nascimento, by being born in the family of God. nascendo dentro da família de Deus. The Word of God tells us A palavra de Deus nos diz that God wants us to know that we have eternal life. que Deus quer que saibamos que temos a vida eterna. We want you to know that. Então nós queremos que você saiba disso. But let me ask you a question. Mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Do you know that? Você sabe se tem a vida eterna? Do you know you are going to heaven someday? Você tem certeza que vai para o céu um dia? Are you 100% that you're saved? Você tem 100% de certeza que é salvo? This is really the most important message you'll hear. Esta mensagem é a mais importante de todas que você pode ouvir. There's nothing any more important in the Word of Não God há nada mais importante que a palavra de than Deus. the gospel message Não há nada mais importante na palavra de Deus que That o show- evangelho. that shows you how you can go to heaven. Porque o evangelho mostra como você pode ir para o céu. It's very rare to meet a person É muito raro encontrar uma pessoa who doesn't want to go to heaven. que não queira um dia ir para o céu. And I would say if I ask you E eu diria que se lhe perguntasse if you wanted to go to se heaven, você quer ir para o céu, more than likely your answer would be provavelmente yes. você vai dizer sim, é claro. But most people around the world, Mas a maioria das pessoas ao redor deste mundo, even though they desire to go, mesmo aqueles que desejam ir para o céu, they're not going não estão indo para lá, because they don't understand porque elas não entendem what it means to be born o que again. significa nascer de novo. So tonight I'm pleading with Por you isso, nesta noite, eu estou rogando to ask the Lord to speak to your que heart você peça para Deus falar ao seu coração, as we share this message. enquanto nós estamos compartilhando esta mensagem.
Number one, Primeiro, we see man's danger. nós estamos vendo o perigo na vida do homem. When we think of human beings, Quando nós pensamos nos seres humanos, men and women, homens e mulheres, boys and girls, garotas e garotos, we are in a very dangerous spot. nós estamos numa situação de perigo. Let me explain. Deixe-me explicar. First of all, Primeiro, man has sinned. o homem tem pecado. Romans 3:23 Romanos 3:23 says, "For all have sinned diz que todos pecaram and come short of the glory of e God." destituídos estão da glória de Deus. Sin is anything that displeases O God. pecado é qualquer coisa que desagrada a Deus. Sin is anything that breaks God's O law. pecado é qualquer coisa que quebre a lei de Deus. Have you ever broken God's Você law? já quebrou qualquer aspecto da lei de Deus? Have you ever done anything to displease God? Você já fez qualquer coisa que desagradasse a Deus? I have, Eu já. and you have. E você também? The Bible says all have. A palavra de Deus diz que todos nós já fizemos isso. When you think of the law of God, Quando você pensa na lei de Deus, we think of the 10 Commandments. nós pensamos nos 10 mandamentos. Let me just give you a few of them. Deixe-me então lhe dar alguns mandamentos. Commandment number O 1, primeiro mandamento: thou shalt have no other gods before você não me. deveria ter outros deuses além de Deus. That means that every time in life, Significa que em qualquer momento da vida, God is number 1. Deus sempre deve ser o primeiro. That there's never a time Nunca há um outro tempo when God is not first que in your Deus não life. deveria ser o primeiro na nossa vida. Commandment number 7 O mandamento de número 7 says, thou shalt not commit adultery. diz que não deveríamos cometer adultério. And you may say, I've never committed Talvez adultery. você me diga, eu nunca cometi adultério, But Jesus said mas Jesus disse in Matthew chapter 5 em Mateus capítulo 5 that if you lust after another human que being, só de cobiçar You are- em uma outra pessoa, you are guilty of adultery. você já é culpado de adultério. Commandment number 9 E o mandamento de número 9 says, thou shalt not bear false witness. diz que você não deve dar falsos testemunhos. That means you shall not lie. Você não deveria mentir. Commandment number E 10, o 10º mandamento: thou shalt not covet. você não deveria cobiçar. That means you shouldn't desire anything somebody Você else has. não deveria desejar o que outras pessoas possuem. Now when you think of just these 4 commandments, Agora, quando você pensa só nesses 4 mandamentos, we've all broken one of todos those. nós já quebramos alguns deles. There's nobody here Não há tonight ninguém aqui nesta noite that is always, que é sempre, at all o times, tempo todo, with the way they live, do jeito que vive, and the way they talk, do jeito que fala, and the way they do think, jeito que pensa, that has put God first. que sempre colocou Deus em primeiro lugar. There's some people here Há algumas pessoas aqui who have lied. que já mentiram. We as a human being Nós, como seres humanos, try to say there are little lies tentamos explicar que existem mentirinhas and big lies. e mentiras maiores. But a lie is a lie. Mas a mentira, pequena ou grande, é sempre mentira. The point I'm trying to O make que eu estou tentando lhe mostrar is when you think of the law of é que God, quando você pensa na lei de Deus, you think of the 10 Commandments. você pensa nos 10 mandamentos. But I remind you Mas eu quero lhe mostrar that there are hundreds of que há commands. centenas de outros mandamentos. There are over 600 commands Há pelo menos mais de 600 mandamentos from God de Deus in the Old Testament. só no Velho Testamento. God's law was not given A lei de Deus não foi dada to show us how good we are, para mostrar como nós somos maravilhosos, but God's law was given mas a lei de Deus foi dada to show us how bad we para are. mostrar quão mal nós somos. It was given to show us that we are sinners Foi dada para mostrar que somos pecadores and we need a e Savior. por isso precisamos de um Salvador. The Word of God says A palavra de Deus diz, in Romans chapter 3 verse 19, Romanos 3:19, now we know that what things soever the law saith, nós sabemos que tudo que a lei diz, it saith to them who are under the law, ela diz para aqueles que estão debaixo da lei, that every mouth may be stopped para que toda a boca seja fechada and all the world may become e guilty para que before todo o God. mundo se torne culpado diante de Deus. The Bible says in Romans 3:10, A Bíblia diz em Romanos 3:10 there is none righteous, que não há ninguém justo, no, not one. nenhum sequer. Ecclesiastes 7:20, Eclesiastes 7:20. there's not a just man upon Não earth há nenhum homem justo na terra that doeth good que só faça o bem and sinneth e que not. não peque. Now just in case, Apenas para lembrá-lo, I'm speaking to one who thinks they're doing okay. eu estou talvez falando com pessoas que estejam pensando,
mas até que eu sou mais ou menos. And if I'm talking to somebody E se eu estou falando com alguém who's depending on your own works to get you to heaven, que está dependendo de si mesmo para ir para o céu, I want to remind you eu só tonight quero lhe avisar that breaking only one que command basta quebrar um mandamento de is Deus, enough to keep you out of heaven. já é suficiente para não deixá-lo entrar no céu. Because heaven's a perfect Porque o place. céu é um lugar perfeito. And the Bible says in Revelation 21:27, E a Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 27, God's not going to let anything into heaven que Deus não vai permitir nada no céu to defile it, que venha corromper o céu, to make it dirty. que venha sujar o céu. And one sin E um único pecado is enough to make it dirty. seria suficiente para sujar o céu. And if you think you're okay, Por isso, se você pensa que você é uma pessoa boa, the Bible says in James a 2:10, Bíblia diz em Tiago 2,10 whosoever shall keep the whole law que mesmo aquele que guarde toda a lei, and yet offend in one point, mas tropeçar em um único ponto, he is guilty of all. já se tornou culpado de tudo. You know what this tells us? Sabe o que isso está nos dizendo? This tells us that God's standard Está dizendo que o padrão de Deus in order to go to heaven para que você possa ir para o céu is absolute holiness. é santidade absoluta e perfeita. It is perfection. É perfeição. In other words, there's nothing that will enter heaven Em outras palavras, nada pode entrar no céu where God lives onde Deus habita that will defile it. que possa causar corrupção. Not even one sin. Nem um único pecado. There is nothing that will go to heaven Não há nada que possa entrar no céu that is not as good as que não God. seja tão bom quanto Deus. See, human beings Nós, seres humanos, have a tendency to think that they're better than other people. temos a tendência de pensar que somos melhores do que outros. And as long as they're better than others, E enquanto nos consideramos melhores que outros, they're okay in God's sight. nós então devemos ser pessoas boas aos olhos de Deus. But God's standard for going to heaven Mas o padrão de Deus para que você possa ir para o céu is not being the best you não é can. que você seja melhor que os It's outros, not being better than somebody não é else. ser melhor que alguém do seu lado, It's absolute é perfection. sendo totalmente perfeito. God is the standard. Porque Deus é o padrão. No one here is just like God. Ninguém aqui é como Deus. No one here is absolutely perfect. Ninguém aqui é absolutamente perfeito. Everyone here is a sinner. Todos nós aqui somos pecadores. I'm a sinner. Eu sou um pecador. Pastor Rom's a sinner. O pastor Rômulo é um pecador. You are a E sinner. você é um pecador. This is what the Bible É isso que a teaches. Bíblia ensina. Do you understand Você this? entende isso? Do you understand that you've fallen short of God's Você glory? entende que você está destituído da glória de Deus? You are not perfect. Você não é perfeito. One preacher illustrated it this way. Certo pregador ilustrou da seguinte forma: What if God asked us to jump to the moon? se Deus nos pedisse para pular sobre a lua, You might be able to jump higher than I can, talvez você pule mais alto que eu, but neither one of us will touch the moon. mas nenhum de nós conseguiria tocar na lua. Makes no difference if you jump higher than I Não faz diferença nenhuma se você pula mais alto que os outros, if you don't touch the moon. se você não consegue tocar na lua. And if God asks you to jump and touch the moon, Se Deus então pede que você pule e toque na lua, one thing we would know, uma coisa nós já sabemos: we cannot get there on our own. nós não faríamos isso sozinhos. This is our problem. Esse é o nosso problema. This is our danger. Este é o nosso perigo. Heaven's a perfect place. O céu é um lugar perfeito. God lives there. Deus habita o céu. And God demands E perfection. Deus exige perfeição. But we've all fallen short of that Mas standard. todos nós estamos destituídos do padrão de Deus. And our sin must be paid for. E os nossos pecados precisam ser pagos. Romans 6:23, Romanos 6:23 diz for the wages of sin is death. que o salário do pecado é a morte. Ezekiel 18:20, Ezequiel the 18:20, soul that sinneth, que a alma que pecar, it shall die. esta morrerá. Sin is so bad O pecado é algo tão grave that God has determined que once and for Deus all já determinou de uma vez para sempre that sin must die. que o pecado tem que morrer. See, the payment of sin O pagamento para o pecado is death. é morte. It's not doing the best you Não can. é fazer o melhor que você pode. The payment of sin O pagamento para o pecado is not getting baptized. não é ser batizado. The payment of sin O pagamento para o pecado is death. é morte. And I remind you that death E por isso eu quero lembrá-lo que a morte is a separation. é separação. When we die physically, Quando nós morremos fisicamente, our spirit and our o soul nosso espírito e alma separates
from our body. se separam do nosso corpo. And I remind you E eu quero lembrá-lo, that if we get what we deserve, se nós recebermos o que merecemos, when we die, quando morremos, we will not go to be with não God, vamos estar com Deus, but we will go and be separated mas from God nós vamos ficar separados de Deus, in a place called num hell. lugar chamado inferno. Our sin is enough to keep us out of heaven. Os nossos pecados já são suficientes para nos impedir de entrar no céu. One sin deserves death. O único pecado já merece a morte. One sin deserves to be separated O from único God. pecado já merece separação de Deus. And sin must be paid. Por isso o pecado precisa ser pago. This makes our situation desperate. Isso nos faz pessoas desesperadas. By the way, A propósito, you will never call out for help você jamais vai pedir por ajuda until you realize you're in danger. até você perceber que está correndo perigo. Do you see tonight Você percebe nesta noite that sin puts you in a position que o pecado consegue colocar você numa to situação live separated from God que poderá te separar para sempre de Deus, for all eternity? por toda a eternidade. Do you see tonight Você pode ver nesta noite that you cannot save yourself que você não é capaz de salvar a si mesmo, because one sin porque um único pecado is enough to condemn you for já é eternity? suficiente para condená-lo por toda a eternidade. Do you realize tonight Você percebe nesta that noite sin has a death penalty que o pecado traz consigo pena capital and it must be paid? e que precisa ser pago? Sin deserves to be separated from O God. pecado é separação de Deus. And if you ever go to heaven, E se você um dia for para o céu, it'll be because that payment has been made. é porque o pagamento pelos seus pecados foi feito. That's man's danger. Esse é o perigo que o homem corre. But thank God for the second point. Mas graças a Deus pelo próximo ensinamento, That is God's love. que é o amor de Deus. Jesus Christ came. Jesus Cristo veio. He was God in human flesh. Ele era Deus, mas encarnado. And he lived a sinless life. Ele viveu uma vida perfeita. He kept the whole law of Ele God. guardou toda a lei de Deus. The Bible says he was perfect. A Bíblia diz que ele era perfeito. He was God's only begotten son. Ele era o Filho unigênito de Deus. And he went to the cross of E ele Calvary. foi para a cruz do Calvário. And he died. Ele morreu. And he shed his blood. Ele derramou o seu And sangue. it's interesting in Matthew 27 E é interessante em Mateus capítulo that 27, as the Lord was hanging on the cross enquanto Jesus estava pendurado na cruz, for 3 hours, por 3 horas God turned the lights off. Deus apagou as luzes, The sun did not shine. o sol não brilhou, It was dark from 12 to 3. das 12 horas até as 3 da tarde havia escuridão, And during that time, e durante aquele tempo, the Lord Jesus o Christ Senhor Jesus Cristo, made this statement. Ele fez esta afirmação: My God, meu Deus, my God, meu Deus, why hast thou forsaken por me? que me desamparaste? Understand this, Entenda isso, that for all eternity, que por toda a eternidade, God the Father and God the Son Deus Pai e Deus Filho has had perfect fellowship. sempre tiveram comunhão perfeita. But during that time on the Mas cross, durante aquelas horas na cruz do Calvário, God the Father Deus o Pai, turned his back on Ele God the virou Son. as costas para o Deus Filho. And for that moment, E durante aquele momento, they were separated. eles se separaram. Because at that moment, Porque foi durante aquele momento, our sin was placed on nossos Jesus. pecados foram colocados sobre Jesus. And he was dying E ele estava morrendo and being separated from e God sendo separado de Deus to pay for our para sin. pagar pelos nossos The pecados. Bible says in Romans 5:8, A Bíblia diz em Romanos 5:8 but God commendeth his love toward que us, Deus, ele mostra o seu amor para in conosco, that while we were yet sinners, em que Cristo morreu por nós, Christ died for us. sendo nós ainda In pecadores. 1 John 3:16, Em 1 João 3,16, hereby perceive we the love of God, nós sabemos que Deus nos ama, because he laid down his life porque for Ele us. derramou a sua vida por nós. 1 John 4:10, 1 João 4,10 herein is love, fala sobre o amor de Deus. not that we love Nós God, não amamos a Deus, but that he loved us mas Ele nos amou and sent his son e Ele enviou o seu Filho to be the propitiation for our para ser o sins. pagamento pelos nossos pecados. John 3:16, João for 3,16, God so loved the world, porque Deus amou o mundo. that includes you, Isso inclui você, that includes me. isso inclui a mim também. If you're here tonight, Se você está aqui nesta you noite don't know Jesus, e você não conhece Jesus Cristo, God loves you so much
Deus o ama bastante, that Jesus came que Jesus Cristo veio and Jesus e died Jesus morreu for your sin por seus pecados, so you can go to heaven. para que você possa ir para o céu. Sin must be paid O for. pecado precisa ser pago. And God knew E Deus sabia that we could not pay it. que nós não poderíamos pagar por ele. So Jesus Christ, Por isso, Jesus Cristo, God in human flesh, Deus em carne humana, came to this earth veio a este mundo, where he lived a sinless life, viveu uma vida perfeita, fulfilled all the law of cumpriu God, toda a lei de Deus, died on Calvary, morreu no Calvário, rose again mas ressuscitou to pay for my sin, para pagar pelos meus to pay pecados for your sin. e pelos seus pecados. While we could never make it to heaven Ainda que eu e você jamais poderíamos ir para o céu, on our own, dependendo de nós mesmos by our works, e dos nossos trabalhos, because one sin's enough to porque keep us o out, único pecado já nos tira do céu. God now offers heaven Deus agora nos oferece o céu to sinful men para homens pecadores as a free gift como um presente de graça based on what Jesus Christ did. baseado no que Jesus Cristo fez. See, only God is good enough for heaven. Só Deus merece o céu. And he knew that. E Ele sabia disso. And he loved us so much E Ele nos amou de tal maneira that God came down que o seu Filho veio ao mundo to do what we could not para do fazer o que nós não poderíamos fazer. and die in our place Morreu em nosso lugar and shed his precious e blood derramou o seu sangue precioso so we can go to heaven, para que pudéssemos ir para o céu. not on our account, Não baseado nas nossas obras, but on his account. mas nas obras dele. The Lord Jesus O Christ Senhor Jesus Cristo is the one and only way to heaven. é o único caminho para o céu. This is what the Bible É o que a teaches. Bíblia ensina. God is the only one good enough for heaven. Ele, como Deus, é o único que merece o céu. So if I go to heaven, Por isso, se eu for para o céu, I must go on his eu account, vou por causa dele not my own. e não por causa de This mim. is why John 14:6. É por isso que João 14:6 diz: Jesus made this statement. Jesus foi quem disse: I am the way, eu sou o caminho, the truth, a verdade and the life. e a vida. No man cometh unto the Father Ninguém pode vir ao Pai but by me. senão por mim. We have seen man's danger. Nós vimos que o homem corre perigo. We are sinners. Nós somos pecadores, Even if it's just one. mesmo que seja um único pecado. And every sin deserves death. Todo pecado merece a morte. Every sin deserves to be separated from God. Todo pecado merece separação de Deus. We've seen God's love Mas nós vimos o amor de in Deus coming to earth vindo a este mundo and dying in our place. e morrendo em nosso lugar. Now I come to you. Agora eu venho para você, Number 3, em terceiro lugar, your choice. e eu digo, é sua escolha. You know, a lot of people on earth Você conhece muitas pessoas sobre a terra, know that they have sinned. sabem que são pecadoras, And they've heard that Jesus died. já ouviram que Jesus morreu por But elas, they've never made the choice mas nunca fizeram a escolha, to receive Christ as Savior. a escolha de recebê-lo como The Salvador. law of God A lei de Deus condemns us before nos God. condena diante de Deus, But yet that same law mas esta mesma lei points us to Jesus nos mostra Jesus Cristo, as the only answer to our a sin. única resposta para os nossos pecados. Galatians 3:24 Gálatas 3:24 says, wherefore the law was our schoolmaster diz que a lei foi nosso tutor to bring us unto Christ, para nos trazer até a Cristo, that we might be justified by para faith. que fôssemos justificados pela fé. God's law cannot save us, A lei de Deus não pode nos salvar, but it does show us our need, mas pode mostrar a nossa necessidade, our need of Jesus a nossa Christ. necessidade de Jesus Cristo. He's the only way to heaven. Ele é o único caminho para o céu. Will you trust him today? Você confiaria nele? Let me explain. Deixe-me explicar. Salvation, Salvação, forgiveness of sin, perdão de a pecados home in heaven e um lar no céu has already been bought. já foram comprados, It's already been paid for já foram pagos by the sacrifice of pelo Jesus Christ. sacrifício de Jesus Cristo. And if you try to get there E se você tentar ir para o céu any other way, de outra forma, you will not make it, você não vai chegar lá, because you are not like God. porque você não é como Deus. But if you come to Christ, Mas se você vier para Cristo, you can have heaven você pode ter o céu for absolutely free. com absolutamente com um preço absolutely free,
de graça, completamente de graça. And the reason it's free E a razão que é totalmente de is graça because He worked for é it. porque Ele fez isso por nós. He bought it. Ele comprou. And what a price He E que paid. preço Ele pagou? His own blood. Seu próprio sangue. Salvation is God's gift. Salvação é dom de Deus. Titus 3:5. Tito 3:5 Not by works of diz righteousness, que não é pelas obras de justiça which we have que done, houvéssemos feito, but according to His mercy, mas de acordo com a sua misericórdia, He saved us. Ele nos salvou. Romans 6:23. Romanos 6:23, For the wages of sin is o death, salário do pecado é a morte, but the gift of God mas o dom gratuito de Deus is eternal life é a vida eterna through Jesus por Christ our Cristo Lord. Jesus. Ephesians 2:8. E Efésios 2:8, For by grace are you que saved pela graça somos salvos, through faith, pela fé, that not of yourselves. e que isso não vem de nós, It is the gift of é God. presente de Deus. Do you realize Você tonight percebe nesta noite? cannot earn Você não salvation? merece salvação. Do you realize Você tonight percebe nesta noite that on your own que sozinho you are condemned? você está condenado. You're on your way to hell. Você está indo para o inferno. Do you realize Você tonight percebe nesta the noite eternal danger you're in que você está correndo um perigo eterno without Jesus Christ? sem Jesus Cristo. Do you realize Você tonight percebe nesta noite? salvation is not something you work for? Salvação não é algo que você conquista, It's not something you earn. não é algo que você merece, It's a gift to be mas received. é um presente que Deus lhe Do oferece. you have a desire tonight Mas você tem esse desejo to be forgiven, de ser perdoado, to be cleansed of de your ser sin, limpado de seus pecados go to heaven, e de ir para o céu to live with e God viver com Deus in a perfect num lugar place perfeito, where there's no more devil, onde não há mais diabo, there's no more sin, não há mais pecado, there's no more não há heartache, mais dor, there's no more pain, não há mais sofrimento, there's no more death. não há mais morte. It's a beautiful place. É um lugar lindo I'm looking forward to e getting eu there. estou olhando para o céu, Cannot go mas você não pode ir unless you go God's way. a menos que você vá pelo caminho de And Deus. His way is Jesus E o Christ. caminho de Deus é Jesus Cristo. Do you desire to be saved Você tonight? deseja ser salvo nesta Do noite? you desire to go to heaven? Você deseja ir para o céu? Then believe on the Lord Então Jesus Christ. creia no Senhor Jesus Thou Cristo shalt be saved. e você será salvo. Romans 10:13. Romanos 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord Porque qualquer que invocar o nome do Senhor shall be saved. será salvo. Will you believe on Jesus? Você faria isso? Crer no Senhor Jesus Cristo? Will you trust Jesus Christ alone? Você poderia confiar só em Jesus Cristo? What is your choice? Qual é a sua escolha? What is your decision? Qual é a sua decisão? See, God has made salvation Deus foi quem providenciou to salvação, where we cannot force you. mas ninguém pode forçar você. Sometimes I wish I could, Algumas vezes eu queria forçar as but pessoas, God has made it where we cannot do mas that. Deus não nos permite fazer isso. He simply comes to you Ele simplesmente vem até a você, and He speaks to your heart Ele fala ao seu coração, and He shows you that you're a sinner, e Ele mostra que você é pecador, unworthy of heaven, que não merece o céu, and He tells you how He loves you so much e Ele mostra como Ele te ama, that He died for your que sin. morreu por seus pecados. And He tells you today E Ele diz para você nesta that noite, if you'll simply trust Jesus se Christ, você simplesmente confiar em Jesus Cristo, that He will save you Ele irá lhe salvar. and He will send you to E heaven. Ele vai lhe mandar um dia para o céu. Will you take God's free gift? Você receberia o presente de graça de Who Deus? in their right mind Quem, no seu juízo perfeito, would say no to that? diria não para um convite desses? Will you trust Christ? Você irá receber Jesus Will Cristo. you accept His gift? Você vai receber o presente que Ele oferece. The Bible says, A Bíblia diz now is the accepted que time. agora é o dia aceitável. Behold, now Veja, agora is the day of é o dia salvation. da sua salvação. If you're here tonight Se você está aqui nesta and noite you do not know Jesus, e você ainda não conhece Cristo, you can before you leave você pode conhecê-lo antes de ir embora, by simply trusting Christ simplesmente confiando nele and Christ alone. e somente nele. When I fly back home, Quando eu voar de volta para o meu lar, back to my country, de volta para o meu país, I may never see you again, talvez eu nunca mais o veja, but God knows my heart. mas Deus conhece o meu coração. I want to see you Eu quero muito ver você in heaven, no céu. but that'll only happen Mas isso só vai acontecer if you trust se Jesus. você receber Jesus Cristo. Tonight's your night.
Esta noite é a sua noite. Please do the right thing. Por favor, faça a escolha certa. Let's pray. Vamos orar. Father, we love you.